É sempre bom estar com os amados irmãos, que é sempre sinal, geralmente, que tirei uns diazinhos de férias, ou outra coisa mais ou menos parecida. Como o pastor Jacinto falou, estamos numa nova fase da nossa vida, e aquilo que eu tenho hoje para partilhar com os irmãos tem mais ou menos a ver com isso, tem mais ou menos a ver com as diferentes fases da nossa vida. Eu não sei se há aqui gente em diferentes fases, claro que há. Há aqui gente a pensar qual é o curso que há de escolher, há outras pessoas a pensarem como é que hão de arranjar dinheiro para pagar aquilo que precisam de pagar, há outros que precisam desesperadamente de um emprego, há aqui variadíssimos, estamos em diferentes estágios. Há uns muito cansados, quase à beira de desistir, mas eu gostaria que nesta manhã, diante de Deus, tomássemos ou assumíssemos um compromisso, que eu creio que é muito importante assumir. Quantos é que daqueles que aqui estão têm a certeza de que são ideia e projeto de Deus? Amém. Meta lá mesmo o braço no ar se crê realmente que... Não é como aquelas coisas que nós algumas vezes dizemos e pomos o braço no ar só porque é bonito. Quantos é que creem mesmo que são projeto de Deus? Então tenho uma boa notícia, os projetos de Deus não sempre certo. Está bom? E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que algumas das vezes nós passamos por diferentes fases e algumas das vezes não estamos muito para passar por essas fases. Ou não gostamos tanto de passar por essas fases. E algumas vezes nós passamos mais tempo numas do que noutras, exatamente porque somos diferentes. Uns aprendem à primeira, outros... Eu tenho 4 filhos, uns aprendem mais rápido do que os outros, um só aprende... Tenho uma que só aprende assim com uma palmada no rabo, que ela que acorda e depois aí só a partir daí é que fica disponível para aprender, e todos nós somos assim como filhos. É ou não? E nesta manhã gostaria que os amados irmãos abrissem as Bíblias no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulos 16, livro de Mateus, capítulo 16. E antes de lermos, vamos só ter uma palavra de oração. Pai, Tu és aquele que nos conheces como ninguém nos conhece. Conheces o nosso pensar, o nosso falar, o nosso sentir, o nosso projetar. Conheces o nosso ontem, conheces o nosso amanhã, conheces aquilo que ainda não nos passou pela cabeça que iremos viver. Tu conheces todas as coisas. E é tão bom estarmos perto de quem conhece todas as coisas. E nesta manhã nós queremos chegar-nos a Ti com toda a confiança, como Teus filhos, que Deus, Tu nos provocas a isso mesmo. Tu nos provocas a entrarmos nos Teus átrios, no Teu santuário com toda a confiança. Deus, por causa do sangue que foi vertido na cruz do Calvário, nós temos livre acesso e estamos nesta manhã disponíveis para ouvir a Tua voz. Deus, e não apenas para ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir a Tua voz e obedecer-lhe, queremos ouvir a Tua voz e mudar os nossos paradigmas, queremos mudar a nossa maneira de estar e de pensar. Deus, porque senão somos apenas uns ouvintes e nós esquecemos-nos, somos semelhantes àquele que Tu falas, que contempla o seu rosto no espelho, mas esquecendo-se ou saindo de lá, se não praticar, ele se esquece rapidamente de quem era. Não é que ele deixe de ser quem era, mas esquece, Senhor. E nesta manhã eu peço autorização para falar a Tua palavra com poder, autoridade. Deus, e acima de tudo que eu não fale de mim mesmo, e não quero de maneira nenhuma, Senhor, que a minha humanidade atrapalhe aquilo que Tu queres dizer. Sabemos que aquilo que Tu queres dizer, Deus, queres falar profundamente ao coração de cada um dos Teus filhos. Deus, dá-nos o entendimento de que precisamos. Que o Teu Espírito nos ajude a termos esse entendimento. No nome que é sobre todo o nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus, no capítulo 16... E é, para variar, uma história subejamente conhecida. Que toda a gente penso que toda a gente já leu esta situação. Tem a ver com Mateus capítulo 16 e a começar no versículo 13.
Diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns profetas. E Jesus perguntou de novo: Mas vós? Continuou ele: Quem dizeis que eu sou? E respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta verdade, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligardes na terra será ligado nos céus, e o que desligardes na terra será desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a que ninguém dissessem ser ele o Cristo. Versículo 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Senhor, poupa-te, tem compaixão de ti. Senhor, isso de modo algum te sucederá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus e assim as dos homens. Versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará ao homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Até aqui a palavra de Deus. E nesta manhã eu gostava de poder pegar nesta verdade e tentar transmitir aquilo que tenho no meu coração. Sabe que há momentos em que nós passamos por situações que parece que não entendemos muito bem o que estamos a passar. E o próprio Jesus está numa fase do ministério dele. Neste texto que acabámos de escutar, ele está numa fase do ministério em que ele tem a necessidade de ter o feedback das pessoas que andavam com ele para tentar perceber se a mensagem que ele queria passar, se aquilo que ele tinha em mente passar, estava realmente a ser passado. Sabe que você já passou por alguma situação em que disse uma coisa e as pessoas entenderam outra? Já alguém passou por isso aqui? Em que partilhou uma coisa ou quis partilhar uma coisa e de repente as pessoas entenderam de acordo com aquilo que sentiram e não com aquilo que ouviram. Sabe que nós podemos entender destas duas maneiras. Nós podemos falar as coisas e de repente ou entendemos segundo aquilo que escutamos ou entendemos de acordo com aquilo que sentimos. E sabe, algumas vezes nós sentimos de acordo com a maneira que pensamos acerca de nós mesmos ou com algumas vezes uma fraquíssima autoestima que temos. E então pensamos que as pessoas nos estão a atacar, não nos estão a dizer uma verdade, mas nos estão a atacar. Então, aqui o Jesus é tão claro que pensa em reunir os seus discípulos e fazer-lhes uma pergunta. E realmente é uma espécie de avaliação. É a primeira vez que Jesus se senta com os discípulos e os questiona. Reino de Deus é também questão, é também questionarmos-nos. Reino de Deus, porque há pessoas em que, quando se trata de questões, de se colocarem questões à sua própria vida, elas não gostam muito deste tipo de coisas. Gostam mais de fazer questões acerca da vida dos outros. Mas quando as questões são diretamente viradas para elas, aí já é coisa mais, não é? Aí já a coisa já não é tão boa, não é? Quando há questões, e o reino de Deus é questões. E o próprio Jesus levanta questões, levanta uma questão muito interessante.
ele começa a questionar os seus, aqueles que estão mais perto, aqueles que supostamente ele os chamava à parte para partilhar algumas das parábolas que a maior parte não entendia. Vocês recordam-se disso? Ou seja, ele chamava-os à parte e dava a interpretação da parábola, porque a maior parte deles ouvia e ficava com o mesmo entendimento. Entendia assim, de grosso modo, o que ele queria dizer. Ficava, ok, então saiu a semear, mandou a semente, uma caiu aqui, outra ali, outra acolá, outra acolhi, e o que é que isso quer dizer? E Jesus chamava-os à parte e explicava-lhes aos discípulos. Ele não explicava à multidão, ele dizia... Falava essa parábola à multidão, mas depois chamava os discípulos à parte e explicava-lhes. Queria comunicar-lhes alguma coisa importante. E então comunicava-lhes as parábolas e explicava tudo, tintim por tintim. E eles diziam, É por isso é que algumas vezes nós ouvimos a palavra e dizemos assim, percebe? É porque a realidade é que é muito interessante. Jesus começa a questionar os discípulos acerca de quem os outros dizem que eu sou. E sabe o que é que acontece? Eles começam assim, um a saltar daqui, outro dali, a dizer, uns dizem que tu és o João Batista, há outros que dizem que tu és o Elias, há outros que dizem que tu és os profetas. Olha, ele faz uma pergunta muitíssimo clara, tão clara, tão clara, tão clara, e a resposta que vem de lá não é assim tão clara como isso. A resposta é muito clara. Quem dizem os outros que eu sou? E poderíamos muito bem pensar ou achar que a resposta que vinha dali, eles dizem que tu és um monge budista, ou que és um Hare Krishna. Mas eles não dizem isso, eles falam, eles tinham uma ideia aproximada, ou seja, estava ali uma resposta misturada com a verdade. Não era a verdade, mas era uma resposta misturada com a verdade. És o Elias, és o João Batista, és assim um fulano de Deus, assim uma figura religiosa. Isso já se percebeu que tu és. Ou seja, as pessoas não tinham entendimento de quem ele era, e então, de acordo com a luz que cada um tinha, ia dizendo aquilo que pensava. Sabe o que é que isto quer dizer? Se eu fizer uma pergunta aos queridos irmãos, aqueles que estão aqui na minha frente, e eu não estou zangado, muito pelo contrário, estou muito feliz, estou de férias e tudo, percebe? Há uma coisa aqui interessante. Se eu fizer uma pergunta aos queridos irmãos, eu não vou fazer isso, mas se eu fizer uma pergunta, se eu fizer esta pergunta assim, os irmãos adoram imagens? Claro que não, toda a gente é muito perentório em dizer logo, não, só ao Senhor teu Deus adorarás, claro. Isso é muito fácil dizer isto. Os irmãos fazem peregrinações? Não. Isso é muito fácil dizer que não. Claro que não. Ninguém faz peregrinações, porque isso entendemos logo. Mal aqui chegamos que não dá para isso. Porque este é o lugar do culto, é a casa de Deus. E então há uma série de coisas que ficam logo resolvidas. Não, há assim uma série de coisas que ficam logo resolvidas. Mas se calhar se começarmos a perguntar outras coisas... Se começarmos a... Estas coisas são muito claras e toda a gente vai responder da mesma maneira. Mas se eu começar a perguntar coisas deste género... E acerca da salvação? O que é que você entende por ser salvo? Aí já vamos ouvir respostas muito diferentes umas das outras. E se nós continuarmos a complicar um bocadinho e dissermos assim, olha, e o que é para si justiça? Você vai achar que é o Palácio da Justiça, ou que tem a ver com o provedor da justiça, ou tem a ver com os tribunais, ou com Não tem nada a ver com isso. Do reino de Deus, o que é que tem a ver com justiça, percebe? Justiça tem a ver com aquilo que a Bíblia diz que nós somos, justos. E o que é que você entende por justiça? O que é que você entende por ser justo? Sabe o que é ser justo? A Bíblia diz lá no livro de Coríntios que aquele que não conheceu pecado se fez pecado por nós para que nós fôssemos feitos justiça de Deus em Cristo. Sabe o que é que isto quer dizer? Que quando Deus olha para nós como se nós não tivéssemos pecado, como se não tivéssemos passado, por causa da justiça de Cristo que está. Está para entender o que eu estou a dizer? É quando Deus olha para nós e é como se não tivéssemos pecado, como se não tivéssemos passado. Esta é a justiça. Não é uma justiça nossa, é uma justiça de Cristo em nós. Percebe? Não é o meu mérito, não é por meu mérito, não é porque eu sou muito bom, sou muito espiritual, sou um homem fora do normal, um super-homem. Não é nada disso. É por causa da justiça de Deus na minha vida. Entende isto? Porque eu em mim mesmo não tenho hipótese. Eu em mim mesmo não sou. Em mim mesmo não sei. Em mim mesmo não consigo. Nenhum de vocês consegue. É a graça, a misericórdia e a justiça. Percebe? E estamos a tentar dizer isto.
Porque se formos falar disto, vai haver aqui diferentes interpretações disto que tem a ver com justiça. Porque nós, há bocadinho o pastor Jacinto leu, porque nós estamos muito habituados a ser justos. Somos muito justos. E geralmente somos ainda mais justos quando tem a ver com as coisas dos outros. Aí somos muito mais justos, não é? Só que a Bíblia diz isso. Diz, dai ser-vos-á dado, mas depois tem um rol a seguir. A medida com que medires, te medirão a ti. E sabe o que é que vai acontecer no dia em que tu fores juiz? Vai vir um dia em que tu vais ser o réu. Se a tua medida for essa, se a tua medida for de juiz, chegará o dia em que tu serás o réu. Porque a medida que tu mediste foi essa. Percebes o que eu estou a querer dizer? Estamos a falar de entendimento. Precisamos de entender. E a pergunta que Jesus está a fazer é tão extraordinária que aqui decide-se as coisas. O entendimento que as pessoas têm de Deus, que as pessoas têm de Jesus, ela determina o quão andam com Ele. E o como vão se recorrer dele e como vão viver até mesmo as suas dificuldades e as suas crises e os seus problemas. De acordo com o entendimento. O pouco entendimento de Jesus leva-nos algumas vezes a fracassar e a falhar porque não sabemos que Ele está lá, na sala de comandos, e é Ele que governa e tudo tripula. E o nome dele foi colocado acima de todo o nome que se nomeia. E se o seu problema tem nome, com certeza, lembre-se que o nome de Jesus está acima desse nome. Entende isto? Isto é preciso termos entendimento disto. Porque o interessante aqui é o quê? Eles perguntam, Jesus pergunta, quem é que eles dizem que eu sou? Tu és este, tu és aquele, de acordo com estas coisas. É bom percebermos que não era assim também respostas espatafúrdias. As pessoas sabiam mais ou menos misturar isso com a verdade. Não eram assim perguntas tão descabidas. Não eram respostas, desculpem, tão descabidas. Eram perguntas com alguma... Mas não era revelação, eram perguntas naturais, normais. Eram respostas, peço desculpa, respostas naturais, normais, que tinham apenas lógica. Eram lógicas, muito lógicas. Porém, ele foca agora a pergunta para eles. Ele restringe aquela pergunta àquele molho de pessoas que estão à frente dele. Ele diz, e quem diz vocês que eu sou? Era como se Jesus nesta manhã te perguntasse a ti, somente a ti. Percebes? A ti. Esta pergunta que Deus te faz nesta manhã, a ti. Quem é que eu sou na tua vida? Que lugar é que eu ocupo na tua vida? Quem é que eu sou? Que espaço é que eu tenho? Que direito é que eu tenho sobre a tua vida? Quem sou eu na tua vida? Quem sou eu? E os discípulos, quer dizer, não é bem os discípulos, é um discípulo, diz, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Isto é tão importante, isto é o centro, isto é o âmago, isto é o cerne, isto é o fundamento da igreja. Que Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Entende? E aqui não é uma resposta lógica. Aqui não é uma resposta normal, natural. Isto é revelação, como o próprio Jesus diz. Opa, isto não é da carne nem do sangue, isto não é da cabeça, isto não é da tua cabecinha, rapazinho. Isto não é da tua cabeça, isto não é areia da tua cabeça, nem é fruta da tua árvore. Percebes? Isto não é fruta da tua árvore. Isto não foi aí que nasceu. Isto não foste tu que fizeste 2 mais 2 e que deu... Não, nada disso. Isto é a revelação de Deus. Foi o meu Pai que te revelou isto. Isto é a revelação de Deus. E é aqui que é importante. Porque tem a ver com revelação. Tem a ver com revelação. E Jesus diz, isto não foi a carne nem o sangue que te revelou, foi o meu Pai que está nos céus. E tu és Pedro. E sobre esta verdade, sobre esta pedra, sobre este fundamento, eu edificarei a minha igreja. E depois diz uma coisa muito importante, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É porque algumas vezes nós temos interpretado isto de uma forma diferente e achamos que é ao contrário, que é as portas, que é o inferno que não prevalece contra as portas da igreja. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma postura ofensiva, uma postura agressiva, percebe? Da igreja em face às trevas, da igreja face ao inferno. É ao contrário. Algumas vezes nós temos ficado no nosso canto à espera de ser atacados e de resistir ao ataque. O reino de Deus é uma coisa muito diferente. A Bíblia diz que as portas do inferno não resistirão contra a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo é esta que aqui está na minha frente. Há aqui alguém que é a igreja? Igreja. O maior potencial ao cimo da terra. O maior potencial ao cimo da terra.
É um potencial incrível. Só que não há entendimento, ainda não entendeu isto. A maior parte das pessoas não entenderam isto. No dia em que entendermos, no dia em que percebermos, no dia em que estivermos disponíveis para... Sabe onde é que a igreja está? Eu vou-lhe tentar explicar. Porque é tudo aquilo que eu tenho estado a viver. Não estou a falar de nada de novo. Porque é tudo muito bom. Assim, é tudo tão bom, tão bom, tão bom. Enquanto fazemos aquilo que gostamos. Enquanto nos dizem aquilo que queremos ouvir. Enquanto as coisas estão todas a correr muito bem, a carteira até tem lá alguns trocos e mais uma série de coisas. Mas quando de repente isso deixa tudo de ser verdade, Cristo já não é o mesmo? Ele já não é o mesmo, já mudou de ideias. Deixou de ser. Ele agora era só... Bem, ele é só domingo agora, que é quando aquelas pessoas que estão ali em cima dizem algumas coisas que estimulam um pouco a minha fé adormecida. É como quando estamos ali a assar carapaus e o lume vai-se abaixo e temos que abanar. Já somos mais uns carapauzitos. Não tem nada a ver com isso. Aquilo que eu queria dizer é muito importante. Sabe o que é que diz a seguir? Ele diz que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele diz, ele estabelece um fundamento. Logo a seguir. Logo a seguir. Ele diz assim, o mesmo que teve a revelação, o mesmo que era espiritual, o mesmo que teve uma coisa vinda do céu, diz assim, oh Jesus, chega aqui. Oh Jesus, chega aqui. Epá, eles não vão ouvir. Diz, pá, desculpa lá, olha lá. Epá, deixa-te disso, pá. Epá, as pessoas estão a gramar tanto. Pá, as pessoas estão a gramar, é que tu sejas Jesus. Epá, então tu curas, tu libertas, tu ressuscitaste de mortos. As pessoas querem isso, pá. Pá, está a dar certo. Vais agora estar a querer... Estás a brincar com isto, ok? Vais agora querer ser o Cristo. Oh Cristo, poupa-te, caneco. Poupa-te, não te metas nisso. Oh Jesus, não te faças isso, sério. Não te metas... Pá, não... E ele tem uma resposta. Que horror. Percebe? Sabe o que é que Pedro estava a dizer? Olha, e é isto que estamos a lutar. As pessoas gostam muito de andar com Jesus. É muito fácil. Sabe o que é andar com Jesus? Andar com Jesus, porque Jesus é a nossa garantia. Andar com Jesus é ser salvo, é ser liberto, é ter finanças, é ter alegria. Andar com Jesus é os leprosos. Naquela altura, a medicina não estava assim tão avançada e ser leproso era mesmo ponto final. Sabe o que é que quer dizer? Ponto final, não havia mais hipótese. E aquele Jesus entra na vida daquela gente e eles têm um novo começo, vira-se uma nova página e têm uma nova oportunidade. Este é o Jesus que nós adoramos e gramamos e gostamos tanto de andar com ele, é ou não é? É tão bom. Ele dá-nos a oportunidade de começar de novo, liberta-nos, perdoa-nos. É tão bom começar... Não é? É tão bom andar com Jesus. Estamos mal e ele conforta-nos. Não é assim? As tempestades levantam-se e ele aquieta. É tão bom que andar com Jesus. É ou não é? É espetacular andar com Jesus. É? Andar com Jesus é uma garantia. Por isso é que eles andavam lá todos atrás dele. Não há pão e ele multiplica o pão. Os nossos filhos morreram e ele ressuscita-os. Isso é tão bom. Não é? Há um funeral de uma viúva que vai a sair da cidade. O funeral de um filho de uma viúva, que significava que era a última pessoa. E a Bíblia diz mesmo, filho único de uma viúva. Sabe qual era o resultado? Ia ficar sozinha. E aquela multidão encontra-se com uma outra multidão. Jesus vinha de milagres. E então cruza-se com esse funeral e aquilo deixou de ser um funeral para ser uma grande festa. E é tão bom andar com este Jesus, é ou não é? Hã? Os casamentos estavam destruídos e de repente esse Jesus entra lá por o casamento adentro e as coisas ressuscitam e voltam a amar-se e voltam... Não é? É tão bom andar com este Jesus. Só que aquilo que a Bíblia diz, venha cá comigo. Olha, quer dizer, fica aí no seu lugar, mas vá à Bíblia. Olha o que diz. Aqui no versículo 21 do capítulo 16 diz assim: desde esse tempo, ou seja, daquela data, daquele marco, daquele momento, a partir daquele momento, começou o quê? Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos. Sabe o que é que estava aqui a dizer?
de que ele tinha manifesto Jesus. Ele tinha revelado ao povo que era Jesus, o enviado. Agora, o ungido de Deus. Agora, ele iria e começou a manifestar o Cristo. E opa. Porque andar com Jesus é muito bom. É um espetáculo. É um espetáculo andar com Jesus. É os melhores anos da nossa vida. É andar com Jesus. Os melhores anos da nossa vida é aquele... Quem é que se lembra daqueles dias em que nasceu de novo? Aquela alegria, aquela satisfação, aquela loucura, não tínhamos tempo para mais nada. Jesus era tudo de uma ponta à outra. Não havia mais nada, nem mais nada se pegava a nós. A nossa atitude era de uma tal ordem, a nossa paixão, a nossa... Ai, tão bom. Lembra-se disto? Era como o pastor Jacinto, um dia, uma outra vez vem aqui pregar e ele pediu-me desculpa pela falta de entendimento que tinha na altura. Não foi nada de falta de entendimento. Sabe, é que há alturas em que começamos a ficar com entendimento a mais. E a pensarmos que a nossa experiência é que muda a vida das pessoas. Não é nada. Não é nada assim. Ainda continua a ser o Espírito de Deus e continua. Sem Ele nada podemos fazer. A Bíblia diz isto. Sem Deus nada podemos fazer. Ainda continua, precisamos de continuar a fazer maluqueiras, loucuras. Como o pastor Jacinto fez comigo. Me punha desde as 9 da manhã até ao meio-dia, 1 da tarde, de joelhos a ler a Bíblia. Opa, que importância que isso teve na minha vida. Que significado que isso teve na minha vida. Só que hoje isso é... Sabe porquê? Eu vou-te explicar. Sabe o que é Cristo? Agora Pedro, um íntimo de Jesus, chega-se a Jesus à parte e diz, poupa-te, deixa-te disso. As pessoas estão todas a gostar do que está a acontecer. Isto está a dar. Tu não vês as multidões que te seguem? Isto é que está a dar, Isto é que é. Isto é que é importante. É teres esta gente toda atrás de ti. E agora vais mudar o teu discurso? Isso ninguém quer. Morrer. Não. Porque ele começa o discurso e, se repararem, a primeira vez que fala de cruz é ali. A primeira vez que fala de cruz e a primeira vez que se fala de Cristo é ali. Porque antes era o Jesus. Aquele que é tão bom. Aquele que vem andar sobre as águas comigo. É bom, claro. É bom, isso é importante. E precisamos, e é verdade. Só que eu queria dizer-vos que há um Cristo também. Que quer ser revelado. E o Cristo, aí é muito diferente. O Cristo é o nosso risco. E nós queremos garantia sem risco. Cristo é o nosso risco. Cristo é o difícil. Cristo é aquilo que dói, aquilo que custa. Percebe? Sabe o que é Cristo? Cristo é tão importante. Olha, Cristo, quando Ele começa a revelar ao povo, aos discípulos, que Ele é o Cristo e que havia necessidade de passar por este processo, Ele depois faz um desafio, faz uma provocação, mais do que um desafio, uma provocação. Ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pega na sua cruz e siga-me. E sem viveres isto, tu não vives um evangelho completo. Sabe qual é o importante? É tu conheceres de capa a capa esta Bíblia e o Deus desta Bíblia. Porque é importante que tu tenhas em mente todo o conselho de Deus. Não apenas aquilo que te convém. Não apenas aquilo que tu achas que é para aquele momento. Há todo um conselho de Deus. Por isso é que há gente que não sabe viver por esta situação. Olha, crise, e deixa-me explicar-lhe isto. Porque eu estava habituado, eu tive 11 anos em Salvaterra com a minha família. 11 anos. Sabe o que é aquele reclame? Um reclame que está na televisão, que já nem me lembro do que era, mas é uns fulanos qualquer que dizem aquilo é fácil, eu faço com uma perna às costas e com a minha avó ao colo, e nunca viram isso. Eu já nem me lembro do que é, mas é assim uma coisa destas. Quando eu vi aquilo, eu até me ri. Era Salvaterra. Para mim, o ministério de Salvaterra era com a minha avó já não tem avó, mas percebe, ao colo, com uma perna às costas, com o olho tapado, percebe, era fácil. Porque aquilo era fácil para mim. Aquilo, olha, eu estava perto de gente que eu amo, perto de gente que eu meto-me ao pé dos escangalhados, dos desgraçados, dos partidos, e eu estou em casa. Estou em casa. Eu gosto desse trabalho. E para mim aquilo era muito fácil. Para mim aquilo era Jesus. E agora, Ele decide tirar-me dali e colocar-me num sítio diferente. As pessoas são diferentes. O desafio é tão diferente. E se eu fosse honesto, eu vou ser honesto. A minha carne não gosta nada.
não tem nada a favor. É tudo contra. Sabe? É tão difícil. Era muito mais fácil estar como estava. Mas sabe, eu tenho estado a fazer uma oração já há muitos anos. E este tonto da cabeça, que é mesmo tonto, não tem outro nome, não entende que isto é uma resposta à oração que anda a fazer uma série de anos. Eu queria mais. Queria ver mais. Desejava mais. Queria fazer parte de alguma coisa que Deus quer fazer nesta nação. E com certeza que não era em Salvaterra. Percebe? Salvaterra, aquilo é um lugar, e aí influenciámos as pessoas da vila, foi importante. Mas agora Deus levou-me para um desafio diferente. Com um grupo de pessoas, que eu acho que sou o pior deles todos. Mas vamos mesmo ter que desafiar pessoas que lá estão, que algumas delas tinham um conhecimento de Jesus. E uma vivência e uma experiência com Jesus. E agora vamos ter que ter uma experiência com Cristo. Vamos ter que penar, passar, ser moídos. Vai ter que doer tanto. A mim está-me a doer muito. Não sei o que é que está a doer aos outros. Para mim, a mim está-me a doer muito. E olha, e há dias que nos rimos, mas o que é bonito e o que é importante e o que tem valor é rir quando antes choramos. É verdade. Porque quem ri primeiro geralmente chora no fim. Por isso há momentos em que é agora de chorar. E agora é choro, e agora é dificuldade, e agora é muita luta, muita crise, umas atrás das outras. E é reaprender uma maneira... Sabe o que é reaprender? Estar em Fanhões, aqui é assim uma espécie... É muita gente, muito diferente. Eu estava habituado a um lugar mais familiar, mais ninho, mais... Eu até dizia assim, vou ser honesto, para Fanhões nunca. Nunca mais digo isto na minha vida. Eu disse isso à minha esposa várias vezes. Para Fanhões nunca. Toma lá, que é para ver como é que é. Porque o Senhor só pode trabalhar na nossa vida quando a nossa vontade estiver quebrada. Percebe? É isto que Ele usa. É isto que Ele faz. Então lá estou eu, num lugar onde comecei há 20 anos atrás, na Operação Josué. Quando eu comecei, onde eu conheci a minha querida esposa, onde ali aconteceram coisas fantásticas com a minha vida. E foi muito interessante. Eu tinha 3 dúvidas. 3. Tinha 3 dúvidas. E no mesmo dia Deus respondeu-me a essas 3 dúvidas. No mesmo dia, Deus chegou uma pessoa ao pé de mim, ao ouvido, e disse-me, pam, toma lá, que não te engano muito. Percebes? E aquilo que Deus me respondeu eu dizia assim, a minha dúvida era, isto nunca vai ser como no passado. E Deus responde-me assim, será melhor, porque eu sou contigo. E a minha segunda pergunta era, as pessoas são poucas, os recursos são muito poucos. Eu sou o Deus dos recursos. E a terceira não digo. É muito pessoal. Tem a ver com as minhas inseguranças. Tem a ver com a minha natureza, com o meu ser homem. Há aqui super-homens e super-mulheres. Eu devo ter nascido ao contrário. Não sou nada disso. Tenho inseguranças, tenho muitas lutas. Passo por... Percebe? Aquela... Hã? Mas agora estamos a passar por um tempo de conhecer Cristo. E não está a ser mau. Está a ser de crescer, está a ser de moer, está a ser luta, difícil, mas estamos lá. Algumas vezes não ver sentido nas coisas. Dizes, porquê? É porque tem que ser. Porque lhes estão a fazer... Sabe? Porque é fácil quando estamos num lugar onde somos líderes. Dizemos o que... Agora de repente estamos num lugar onde temos outras pessoas a... Sabe? E aguente-se. É mesmo assim. Reino de Deus é isto. Bem-vindos. Mas isto não é um discurso muito favorável, para não é assim, não é tão apelativo. É mais fixe Jesus, não é? Jesus é isto. Ele começa a manifestar-se e então, a partir dali, ele começa a dizer o que tem para dizer. Começa a dizer que há necessidade de começar a conhecer um Cristo que eles ainda não conheciam até ali, porque foi a partir daquela data que as coisas começaram a acontecer. E sabe qual é a próxima etapa? Getsémani. Todo o propósito tem um Getsémani. Toda a vida tem um Getsémani. Todo o homem, toda a mulher tem um Getsémani. Se tu não tens Getsémani na tua vida, belisca-te para perceber se estás vivo. Está bom? Porque é provável que não estejas.
Se não há um Getsemane na tua vida, e sabes o que é Getsemane? A palavra de Deus diz que Getsemane era um lugar para onde Jesus se retirava para orar e para ensinar os seus discípulos. Um lugar de muitas oliveiras. A palavra Getsemane que significa lagar. Lugar onde somos moídos. Sabe onde é que somos moídos? É um lugar onde a nossa vontade é moída. Foi um lugar para onde Jesus deixou os discípulos antes e foi para lá orar. É um lugar, este lugar de Getsemane, é um lugar onde todas as crises, todas as angústias, todas as dúvidas, todas as perguntas por responder se transformam numa só oração. Percebem? Se transformam tudo em oração. Já alguma vez fez isto? Já alguma vez passou por isto? Onde pegou nos sentimentos todos que estava a viver, a experimentar todas aquelas angústias, aquelas coisas que trazem um nó para aqui, que nem é no peito, é aqui, que sufocam. Se transforma em oração. Já passou por isto? Estão cá hoje ou estão cá só para o domingo? Entende? É um lugar onde Deus nos moe. É um lugar onde desaparece a nossa arrogância, a altivez, a nossa presunção, a nossa mania, o eu sei, o eu acho, onde se perde as axiologias todas. Sabe que agora estamos numa fase de muita gente que é achólogo. Acha muita coisa. Você conhece os achólogos? Eu acho que o pregador hoje, eu acho que o pastor... Pá, alguém... Hã? Acha o quê? Você, diante da palavra, você, a única coisa que tem que achar é miséria na sua vida. Como eu acho na minha. Não sou melhor do que ninguém. Entende? Diante da palavra e debaixo da palavra é miséria que eu encontro. Quando eu me confronto com a palavra, olho para a minha vida e digo, oh rapazinho. Entende? Agora a gente acha, geralmente aquilo que nós achamos é para tirar a atenção de algumas coisas importantes da nossa vida que deviam desaparecer de lá. Por isso é que a gente acha sempre alguma coisa. Entende? Acha? Getsemane é um lugar onde Deus nos prepara, onde nós ficamos prontos para tudo. Sabe o que é prontos para tudo? É um lugar que onde saímos, é um lugar onde nós temos uma vontade que tem que ser sacrificada ali. Onde temos uma ideia que tem que ser morta ali. Não faças a minha vontade, mas a tua, Deus. E nós saímos dali prontos. E sabe o que é pronto? Olha, aquele lugar, no meu ponto de vista, é mais importante em termos de decisão que a própria cruz. Porque foi lá que ele decidiu ir à cruz. Sabia? Sabe que há sempre um lugar antes da cruz? Que é um lugar onde nós tomamos uma decisão. Há sempre alguma coisa que nós fazemos antes de tomar aquelas decisões certas. Que antes eu decidi fazer alguma coisa. E sabe? Aquele é um lugar que nos prepara de tal maneira, ao ponto de nos preparar até mesmo para a coisa mais difícil de experimentar. Sabe qual é a coisa mais difícil de experimentar? Traição. Foi a primeira coisa que ele experimentou mal sair de lá. É um lugar onde morremos. É um lugar onde morremos para a nossa natureza, para o nosso propósito. É um lugar onde o plano de Deus cresce na nossa vida de uma tal ordem, de uma tal dimensão, que nós deixamos de ter vontade. E há uma só vontade daquele que governa. Isto é uma coisa que ninguém gosta, não é? É muito difícil. É um Cristo que é mais difícil de ser revelado. Cristo é mais difícil. Cristo dói mais. Cristo é mais... Sabe, naquele lugar havia um lagar e faziam-se lá 5 tipos de azeite. Ou com o azeite, com aquilo que saía da azeitona. Saíam 5 tipos de azeite. Sabe qual eram? O primeiro era para alimento. O primeiro azeite que saía, o primeiro era para alimentar. E nós, quando temos Getsemane, sempre temos em mente alimentar os outros. Sempre alimentamos os outros. Sempre somos alimento. E sabe, quando nós passamos pela vida das pessoas e não as alimentamos, das duas uma. Ou nós passamos pela vida das pessoas e as alimentamos, ou tiramos delas alimento. Ou somos pão, ou somos fome. Não somos outro. Este é assim. Ou somos pão, e as pessoas gostam de estar connosco, e quando estão connosco elas são alimentadas. São alimentadas. Aquelas pessoas do seu trabalho, da sua escola, dos seus vizinhos, com quem você comunga, na sua própria família, eles são alimentados ou são... Percebe? Ou somos pão ou somos fome. O primeiro era alimento. Cristo, ele queria começar a alimentar o povo de uma outra forma. Era muito bom até ali, mas a partir dali o discurso ia engrossar. O discurso ia ser mais duro, ao ponto de ele
Começar a ter... A partir daqui, entra aquele discurso tão duro, que a malta começou toda a sair de fininho. E Jesus fica sozinho e diz: querem ir também? Também estou numa de arrancar? E Pedro volta a ter aquela revelação e diz: Senhor, para onde é que iremos nós? Olha, para onde é que eu vou? Vou para onde, Senhor? Pá, tu é que tens as palavras que resolvem a minha vida. Tu é que tens a palavra por onde eu posso andar. Tu é que tens a palavra que responde à minha dúvida. Tu é que tens a palavra que sacia a minha alma. Tu é que tens a palavra que sacias a minha sede. Para onde é que eu vou? Vou para onde? Fazer o quê? Vou para Palermo ainda? Mas já fui para Palermo a vida inteira, já chega. Já fui para Palermo, que chega. O segundo servia para acender a candeia. O segundo azeite era para acender a candeia. É importante, quando a Bíblia... Sabe quando o Senhor olha lá do seu trono, quando Ele olha para a terra, vê pontos de luz, como eu e como você. Luz do mundo e sal da terra. Sabe que é importante nós sermos luz? E sabe porque é que este mundo, esta é uma realidade assim, sabe porque é que este mundo não apodrece? E sabe porque é que este mundo não morre nas trevas? Porque nós somos luz e somos sal. Se este mundo não está ainda pior, é porque existe uma igreja que continua a resistir, continua a lutar, continua a levantar uma bandeira bem alta, a dizer: Cristo está vivo. Percebe? Senão este mundo morria em trevas e apodrecia. Por isso é que somos sal. O sal servia para impedir o apodrecimento. O outro azeite servia para o unguento, para a unção. O outro era para sabão, aquele que era o mais, aquele do fim de tudo, aquele que já estava mesmo no fim, aquele que já era só borra, ainda assim servia para lavar, era sabão. Isto é o que acontece quando nós somos moídos. Até lá, a Bíblia diz que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, não dá fruto. Se morrer, dá muito fruto. Sabe o que é a igreja? É o potencial de Deus, é um potencial incrível na terra, mas ela não manifesta isso. Porque as pessoas vivem demasiado ocupadas com as suas vidas, com os seus caminhos, amam demasiado as suas coisas, amam demasiado as suas vidas, amam demasiado os seus confortos, amam demasiado este Jesus e têm posto de parte este Cristo. É muito fácil ter uma relação com Jesus, muito difícil ter uma relação com este Cristo. Porém, crescer tem a ver com isto. O outro lugar tinha a ver com o lugar da caveira, o lugar da crucificação de Cristo. Ele foi levantado e ele poderia muito bem ter, naquele momento, decidido que uma legião de anjos o viessem soltar. Mas sabe uma coisa interessante? Sabe o que é que aquele apóstolo Pedro falou com Jesus? Alguma coisa com a qual ainda hoje teremos que lutar. Sabe o quê? Um espírito do anticristo. Que algumas vezes nós pensamos que o espírito do anticristo é uma espécie de uma entidade. Que ele vai aparecer numa pessoa. É uma mentalidade. É uma mentalidade diretiva, sabes? É uma forma de pensar. Poupa-te. Poupa-te. É aquela do poupa-te. Que eu dizia para a minha esposa: poupa-te. Divorcia-te, poupa-te. Desiste, poupa-te. Não te chateies com isto, pá. Não te chateies. Poupa-te. Olha, é verdade, ainda ontem eu tive com o irmão Areias à noite e não havia, ele estava com dificuldade de encontrar pessoas para estar hoje o dia ali. Porquê? Porque cada um está com a sua vida, cada um tem os seus afazeres, cada um tem a sua própria coisa e acha que é mais importante isto do que aquilo. Aquilo é apenas um dia.
Isto é, poupa-te. Epá, eu não vou deixar de fazer a minha vida, não vou deixar de fazer as minhas coisas que eu acho muito importantes para estar agora ali um dia a falar de que há um café convívio que ajuda gente na miséria, sem esperança. De que há um grupo de pessoas nesta cidade que continua aí a falar de uma esperança que está viva e que quer transformar o coração do mais miserável que aí está. E depois, se calhar, a pessoa que vai para lá é o Zé Carlos. Vai estar lá à frente. Só que eu pergunto, Zé Carlos? Ok. É o melhor que se encontrou. O senhor, é verdade, o senhor pode pôr... Mas a pergunta que eu faço é... Pá, não, este café convívio é um potencial que era tão interessante nós explorarmos. E que se levantasse deste lugar pessoas que estivessem dispostas a correr o risco, a ir ali e nesta cidade por onde passamos vimos tanta miséria. Mas aquela ideia de ficarmos à espera que as pessoas vão ter connosco, isso já passou. Isso já lá vai o tempo. A partir de agora, nós temos que ir à procura deles. Sairmos e irmos à procura e trazê-los para dentro. Como aquela ceia, como aquele senhor da ceia, que diz, olha, está preparada, está pronta, agora vai por todo o lado e força-os a entrar. Está nesta fase. Porque eles desculpam-se com muitas coisas. Têm muitas desculpas. Hoje têm muita capacidade de argumentação, hoje é demais. E nós precisamos nos esforçar a entrar. E há gente que aqui está que precisa de ter isto no seu coração. O anticristo quer impedir de que o Cristo se manifeste. Quer impedir de que esta ideia de Cristo se revele a cada uma das pessoas. Vai até ao ponto, lá na cruz, dizer, epá, se és o Filho de Deus, tira-te aí para baixo. Foi até ao fim. Esta mentalidade tentou impedir Cristo de se manifestar até ao fim. Pá, se és o Cristo, pá, se és o Filho de Deus, sai daí para fora. E é isto. É uma mentalidade que quer impedir que este Cristo se revele na minha e na sua vida. Olha, sem Cristo, as coisas vão estar incompletas. Se Jesus viesse apenas e não tivesse revelado o Cristo, nenhum de nós estaria aqui hoje. Foi o Cristo que foi à cruz do Calvário, verteu o seu sangue e ganhou uma vitória que nenhum de nós conseguia ganhar. Daí uma responsabilidade muito grande que existe na minha e na sua vida. De entender. O nosso papel é entender, precisamos de entender. Precisamos da revelação de Deus para entender. Que há coisas que são incompatíveis. Eu queria terminar. É verdade, o Cristo não é uma tarefa muito fácil. O Cristo não tem a ver com as nossas emoções. Tem a ver com lidar com as nossas emoções. Com a nossa vontade. O Cristo não é fazer aquilo que eu quero, que eu penso, que eu acho. É fazer aquilo que Deus acha, que Deus quer e que Deus pensa. O Cristo é morrer. O convite de Cristo é para morreres. O convite de Cristo é para abdicares daquilo que te dá prazer, que tu gostas, que tu amas algumas vezes, para fazer aquilo que Deus ama, que dá prazer a Deus e que Deus gosta. O convite de Cristo é muito diferente. Não é um convite para seres um religioso, porque há muita gente que consegue ser religiosa com o Jesus. Com Cristo não se consegue. Percebes? Com Cristo não dá para ser religioso. Cristo, Ele exige demais. Pede tudo. Jesus, tu segue-lo na boa, aos pulos. Cristo, tu segues com uma cruz. Percebes a diferença? Jesus, tu segues aos pulos, a louvar a Deus e a dizer que bom, que loucura. Cristo segue-se com uma cruz, dando tudo, gastando tudo, perdendo tudo, para ganhar tudo. A Bíblia diz, quem quiser salvar a sua alma, a sua vida, perdê-la. E quem por amor de mim perder a sua vida, ganhá-la. Eu ia pedir ao grupo de louvor que subisse, se é possível. É um discurso duro, certo?
difícil. É duro, é difícil, mas também é verdadeiro, tá bom? Há momentos em que nós achamos que seguir Jesus é realmente mais fácil. Olhe, e deixa-me dizer-lhe isto, crise não é mau de todo. Sabe porquê? Um economista um dia destes dizia, a crise o que veio fazer foi pôr as coisas na verdade. Veio pôr as pessoas, realmente é verdade que há pessoas que caem no outro extremo, perdem empregos, é uma realidade. Mas também é uma verdade que a maior parte, o que aconteceu foi que nos pôs os pés na terra. Começou a ajustar as pessoas às suas realidades. Porque havia gente que pensava que tinham encontrado a árvore das patacas. Há gente que pensa que era tudo bom. E a Bíblia também tem conselho. Quando tiveres os dias das vacas gordas, aprende a viver com esses dias. Porque chegarão dias em que virão vacas magras. Mas sabes qual é a nossa mentalidade? Nas vacas gordas, nós somos os maiores. No dia das vacas gordas, somos um espetáculo. Não há hipótese. No dia das vacas magras, choramos. A Bíblia tem conselho. Mas o conselho de Deus nestes dias é que tu tenhas uma perspectiva como Ele tem. Isso é o mais importante. Tenhas a perspectiva de Deus sobre a tua vida, sobre as coisas que estão a acontecer sobre ela, sobre a tua vida. Que tenhas Cristo sobre as coisas, sobre. Não é por baixo, é sobre a tua vida. Sabe qual é a importância disto? É que estás guardado nele. E há princípios que sempre resultam. Os de Deus. Há maneiras de fazer as coisas. E sabes, nestes tempos nós ouvimos muitas vozes. O que não falta para aí é vozes. Algumas delas de burro. Vozes de burro. Sabe o que é importante nestes dias? É ouvirmos Deus. Ouvirmos a voz de Deus. Que responde exatamente àquilo que tu perguntas. Claro, na crise não faz sentido o que o pastor disse. E o espírito anticristo vem e diz assim: poupa-te, tu tens isso, vais dar, ficas sem nada. Este é o espírito anticristo. Só que o Espírito de Deus diz-te: dá e ser-te-á dado.